A indústria brasileira, que representa 20 e poucos por cento do PIB nacional, quando a gente coloca a indústria como um todo, não só a indústria de transformação, ela paga quase 40% dos tributos. Então ela é hipertributada, tem aí uma reforma tributária que vem ajudar o setor industrial, mas que não desenrola. Aliás, no Brasil, o grande problema da indústria é o país não se desenrola. Os juros não caem, e os juros não caem porque você tem uma série de fatores, entre os quais a irresponsabilidade governamental, que opera com uma taxa de uma dívida pública exorbitante, o superávit que não vem, o governo que é gastão, e a economia vai pelas tabelas. Então a gente consegue produzir crescimento industrial, aliás, crescimento econômico, num patamar razoável, mas a gente não consegue aquela consistência. Então, se a gente pegar ao longo do tempo, a economia brasileira, nos primeiros 50 anos do século passado, cresceu 63 vezes. Olha, 63 vezes. Aí, os 20 anos seguintes, até 1970, cresceu 90%. Quase dobrou em 20 anos. Quase dobrou em 20 anos. Aí, ela ainda dá um salto maior ainda nos 10 anos seguintes, na década de 70, que ela cresce mais de 100%. Mais do que dobra, 124%, mais do que dobrou. Aí a chamada década perdida, que são os anos 80, a gente cresce 56% numa década, e a década seguinte, que não é chamada de década perdida, a gente cresce menos da metade da década perdida. Então, é uma loucura. É nesse cenário que a indústria vai indo. Então, se a indústria brasileira conseguiu mais do que dobrar em 10 anos nos anos 60, bem mais do que dobrar nos anos 70, na década de 90 ela cresceu 11%. Então você imagina como é que ela pode acompanhar a economia, como é que ela pode acompanhar a competição internacional, como é que ela pode se desenvolver. E cadê uma política de fortalecimento tecnológico, por exemplo, consistente? O Brasil investe 1% do PIB em produtividade, enquanto os alemães investem 3% do PIB deles em produtividade. É muito pouco.